Então, pessoal, bom dia novamente. Começar aqui a gravação da aula, do tema dessa semana. Então, nós teremos a aula hoje, quarta-feira, e amanhã, na quinta, ambas tratando do mesmo tema, que é o sistema de detergentes, e vai ser a de amanhã vai ser essa continuação, né? Vai ser uma continuação. Hoje a gente vai ver com mais atenção FDN, que é uma abreviatura usada demais, vocês usam muito essa expressão, vão ver nos textos, vão ver o tempo inteiro quando a gente fala de consumo, mesmo consumo de matéria seca, a gente sempre vai falar de consumo de FDN, então a gente vai entender isso. E na aula de amanhã a gente entra mais em FDA, tá? Então, na ementa da disciplina, e lá no próprio cronograma que eu apresento para vocês, eu chamo método Van Soest. Mas eu estou falando da mesma coisa, seja sistema de detergentes ou método Van Soest. Eu estou trazendo a mesma ideia aqui. Estamos falando de fibra. Na semana passada a gente falou de fibra também, mas a gente falou de fibra bruta, né? A gente falou das primeiras análises e hoje vem já um avanço nessa técnica, que não é o último dos avanços, mas que já trouxe uma melhoria das estimativas, então, principalmente para ruminantes, ou mesmo para outros herbívoros, por exemplo, para cavalos, para equídeos em geral, a gente já usa mais a FDN para entender, para comentar melhor esse metabolismo dos carboidratos. Então, na semana passada, a gente chegou a comentar um pouquinho que a fibra é bem complexa, ela não é apenas carboidratos, mas eu prefiro facilitar, assim, trazer de uma maneira mais simples, porque a gente tende a entender cada análise de cada alimento como representando nutrientes. Então, a fibra, o principal que está representando ali é carboidrato. Mas a própria definição delas, da fibra em si, quando a gente viu fibra bruta, não é apenas carboidratos. Fala assim, como qualquer material que tenha mais dificuldade de digerir. Então, existem outros constituintes ali, existem, tá? Então, é uma definição que nutricionalmente ela não é assim, apenas carboidratos, não é tão perfeita, mas da maneira analítica, da maneira que a gente consegue realizar em laboratório, é o melhor que nós temos para estimar ali com uma certa segurança esses constituintes e conseguir aferir ali, tomar decisões no manejo nutricional dos animais. Então, a gente chegou a discutir isso um pouco quando falou de fibra bruta. Mas hoje o objetivo é partir para esse caminho do sistema de detergentes e falar principalmente de fibra em detergente neutro. É a famosa FDN, né? É uma fibra que é obtida a partir dessa, ela é quantificada a partir dessa análise, utilizando o detergente neutro, nesse sistema de detergentes aí que veio de uma série de trabalhos, começando lá por volta da década de 60, com o Van Soest e sua equipe, né? Uma equipe muito importante nesse ramo aí de caracterização dos alimentos que nós utilizamos. Então, lembrem mais uma vez, né? Entre tantos lembretes que nós temos nessas disciplinas, mas eu tento aqui organizar o que é principal, mas lembrem que da aula passada a gente viu várias maneiras de classificar os carboidratos. É mais conhecido quando a gente classifica ali em monossacarídeos, lembra? A gente chegou a comentar um pouco de monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. E comentou carboidratos estruturais e carboidratos fibrosos. E é nessa classificação que a gente que a gente vai caminhando aqui nessa análise de fibra para entender o que é estimado com essa análise, né? O que essa informação traz. Alguém daqui poderia me dizer alguma diferença marcante entre a classificação de carboidratos estruturais e carboidratos fibrosos? Dessas duas classificações, tinha essa pergunta no exercício. Aí eu ainda não olhei o exercício, mas alguém poderia me dizer?
Porque nas atividades vocês estão assim, brilhando, respondendo tudo bonitinho, certinho. Eu estava olhando com mais carinho e vendo. Vai, Fernanda, pode falar. Repete a pergunta, professora. Cortou um pouquinho aqui para mim. Foi. Cortou mais para alguém, só para eu saber. Só para eu saber informações de internet. Eu acho que não. É porque começou a chover aqui. Então, acho que é, É é aí a minha mesmo? internet. É. Mas beleza, eu repito agorinha. Mas confirma aí, Lilian, Érica, cortou para vocês também, porque existe uma chance de ser a minha também. Só para eu ficar ciente. Cortou não, professora. Tá, valeu. Cortou não. Obrigada. Beleza, obrigada. Jéssica, Luana, então beleza. Eu perguntei assim, na aula passada a gente viu maneiras de classificar os carboidratos. E eu comentei para vocês uma classificação ali, como a gente utiliza, né, nessas plantas forrageiras, uma classificação que divide em carboidratos estruturais e não estruturais, e outra classificação que divide em carboidratos fibrosos e carboidratos não fibrosos. Aí a pergunta é, qual a diferença entre as duas classificações? Ah, sim. Acho que é a mesma que você colocou na atividade, né? Os É a carboidratos mesma. estruturais são aqueles encontrados na parede celular, que é a celulose, a hemicelulose e a pectina. E os carboidratos, e os carboidratos fibrosos ficam sendo só hemicelulose e celulose, e não a pectina. Isso porque ela tem uma rápida digestão. Ela não é de lenta digestão, igual a hemicelulose e a celulose. Isso, perfeito, muito obrigada, Fernanda. Exatamente, exatamente. Quando a gente classifica estruturalmente, né, em estruturais e não estruturais, a gente está levando a anatomia em consideração, a posição que está lá. Mas essa estrutural, por mais que a gente veja demais, não é o mais adequado, porque a pectina ela está muito presente na polpa cítrica, um alimento que a gente viu lá no começo. A pectina, por mais que ela esteja na parede, essa informação ela não é tão útil porque ela é bem degradada, então ela é bem aproveitada. Então, por mais que ela esteja na parede, ela não é considerada fibrosa, né, carboidrato fibroso, por ser bem aproveitada. Isso é muito, muito bom entender essa separaçãozinha. Então, é baseado nessa classificação que a gente consegue compreender como que a fibra se divide aí também nessas análises de FDN, nessas análises de FDA. Então, a gente só comentou isso aqui, a classificação de carboidratos fibrosos. E na aula passada a gente viu isso, dessa técnica que veio para trazer uma adaptação ao que existia no sistema de Wende, né? Então, enquanto o sistema de Wende foi lá no outro século, né, 1865, começaram a desenvolver isso lá na Alemanha, essas análises da década de 60 vêm para melhorar essa classificação, tá? Então, esse esquema que eu tanto tenho mostrado a vocês, veio com essa adaptação para carboidratos que anteriormente a gente falava em carboidratos, aqui dividia em fibra bruta e em extrativo não nitrogenado, ou matéria orgânica residual, né? Extrativo não nitrogenado é o que a gente observa mais nos livros, é mais tradicional, hoje em dia é mais criticado. Mudou para agora nós chamarmos de FDN e carboidratos não fibrosos, tá? Então, a gente vai focar hoje em FDN e amanhã a gente entende qual é a diferença de FDN e FDA, que também é utilizado. Eu acho bom trazer esse esquema porque, para mim, ele é muito, muito importante de entender como o alimento está fracionado. E porque eu ainda vejo a lógica desse esquema, que também, né, o esquema de Wende, que é a análise proximal, a composição do alimento, ela é toda feita cumprindo ali 100% do alimento, e mesmo vendo os exercícios, eu vi ainda várias de vocês respondendo, aí eu descontei 2/10, descontei um pouquinho, porque a gente tem que entender que esse alimento, ele divide esse esquema no alimento em 6 frações. Se você disser que divide em 2, ele divide em água e matéria seca. Mas eu falo que ele divide em 6, porque nesse alimento ele divide em água e a matéria seca, por sua vez, deixa eu colocar o outro ponteiro aqui, né? Ó. Então, divide em água 1, né?
Aí a matéria seca divide em matéria mineral, proteína bruta, gordura bruta. Nesse caso aqui, né, já carboidrato não fibroso e FDN, em vez de extrativo não nitrogenado e fibra bruta. Mas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a ideia, de pegar o alimento e dividir todas as suas pecinhas que o constituem, tá? Então, esse esquema, ele tem essa compreensão, né? É um esquema que traz essa adaptação de Van Sucht. Também na aula passada a gente viu que essa grande vantagem do método, do sistema de detergentes que trouxe essa turma lá do Van Sucht foi essa divisão em componentes. Então, aqui a gente consegue ter uma melhor estimativa dos constituintes agrupados e depois a gente vai ver até mesmo em frações separadas, de quanto seria celulose, quanto seria hemicelulose, lignina e resíduo mineral, que é uma preocupação que tem desde a fibra bruta quantificar também uma parte de resíduo mineral. Aí aqui é lignina que eu estou falando, né? Não pectina. Porque a fibra, ela caracteriza aqueles componentes da parede celular, exceto a pectina. E a lignina, ela não é carboidrato, mas ela tem ali uma função importante na parede celular. Não funciona como nutriente para o animal, mas nós temos que ter um olho nela o tempo inteiro. Que ela tem uma relação com o consumo do animal, com a digestibilidade. Então, é essa classificação que ocorre, em celulose, hemicelulose, lignina e resíduo mineral. Permite dividir nesses compartimentos, né? Então, quando a gente está falando de lignina agora, por que é tão importante quantificar? Por mais que ela não seja nutriente, não seja aproveitada, mas ela não está ali por estar, né? Lembrem quando a gente falou da parede celular, que a lignina ela existe nas plantas, ela existe por um motivo muito importante de estrutura da planta, de estrutura. Quando a gente pensa em parede celular, a lignina, imaginando a parede mesmo, é como as barras de ferro ali. Então, ela tem um papel muito importante. E isso não passa do nada no organismo, não. Ela não passa como sem afetar nada. Além dela não ser nutriente, não fornecer nada do que pense do ponto de vista nutricional, ela atrapalha a digestibilidade dos nutrientes. Então, uma relação que a gente tem clara, tão clara como a água, é que se o alimento tem mais lignina, vai ocorrer uma menor digestibilidade. Um alimento com mais lignina vai ter menos aproveitamento pelo organismo, tá? Então, a gente tem que ter esse número, né? Tem que conhecê-la também, tem que ter uma noção do que acontece. E pensando em pasto, pensando em planta forrageira que muda de acordo com as estações do ano, que muda de acordo com a idade da planta, com o manejo mal feito, a gente afeta, sim, a lignina. Então, observando essa foto que eu encontrei, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente percebe aqui na realidade de Xinguara e região, são exemplos, vemos exemplos de um pasto que acontece ali mal manejado, né? Mal manejado não é apenas subpastejo, mas também é superpastejo, né? Você observa das duas maneiras. Então, a gente costuma, às vezes, pensar, né, que um problema do pasto é quando os produtores colocam muito animal e o pasto fica batido, né? Então, ali, o pasto está super pastejado. Mas, mesmo em uma situação do pasto em que se coloca poucos animais, você pode deixar a planta crescer demais e formar ali, dependendo da planta que você tem, formar touceiras, deixar que partes da planta não sejam aproveitadas e fiquem cada vez mais lignificadas. Porque essa lignina, ela vem com a idade da planta também. Então, em alguns pastos, vocês vão observar, a lignina a gente associa a estrutura mesmo. Associa a um colmo mais resistente, a um caulezinho ali daquelas graminhas mais resistentes. Então, é essa a ideia.
de um como mais resistente, aí o animal vai comer e sabe o que vai aproveitar dali? Nada, exagerando muito. Vai aproveitar pouco, e aquela lignina, além de não ser, né, tá ali um alimento rico em lignina, além de não ser aproveitada pelo organismo, vai atrapalhar o metabolismo dos outros. Então, ela não é aproveitada, mas ela vai atrapalhar, por exemplo, o metabolismo da pobre da hemicelulose, que não tem nada a ver na história, né? Então, a gente quantifica por isso, porque em alguns alimentos com mais lignina, a gente vai ter esse problema na digestibilidade, cai, problema no consumo, cai, tá? Então, é por aí, né, que a gente também tem que conhecer. Não só conhecer o que é nutriente, mas conhecer o que está ali para atrapalhar também. Falando do ponto de vista de nutrição, porque para a planta, aquilo é muito importante, né? Se você observar, aqui é um pasto mais novo, né? Com certeza a pontinha ali de capim é perfeita para esse animal, mas para a planta existe uma razão de, com a idade, ficar mais lignificada, né? Vai ficando mais resistente, tá? Então, é por isso que vocês vão ver, né, entender essas relações, o que acontece, relação folha e como, né, ter noção desse balanço. Mas olhando assim de longe, mesmo a planta assim, você percebe que já tem uma tendência ali de diferença entre nutrientes. Mas também não é assim, então pasto novinho assim que é perfeito? Calma, porque se ele for novinho, ele também vai ter pouca matéria seca. Então, você tem um alimento bom, mas em pequena quantidade. Então, é por isso que a gente vai chegando aí, a vida é um balanço eterno, né? Entre o ponto ótimo, nem tanto, nem tão pouco. Então, pessoal, é nesse momento que a gente vai falando de FDN, e a FDN ela traz uma ideia desses constituintes ainda juntos. Mas amanhã a gente já vai ter uma ideia também de como que separa um pouquinho esses componentes do alimento. Mas ela em si já traz muita coisa, já traz muitas informações. A maneira mais simples que a gente tem de caracterizar a FDN, de dizer os constituintes que ela traz, é celulose, hemicelulose e lignina. Esses são os três constituintes que a FDN representa no alimento. Celulose, hemicelulose e lignina, tá? Lignina não é carboidrato, mas está ali. Essa é a caracterização desse conceito. Mas levem isso para a vida. Isso aqui não tem como nunca vocês esquecerem. Vocês jamais poderão esquecer o que é que constitui a FDN de um alimento, porque o tempo inteiro está se falando nisso. FDN, FDN, FDN. E o que é essa FDN? Tem que saber, pelo menos, que esses três constituintes estão ali. Celulose, hemicelulose e lignina. Celulose e hemicelulose são carboidratos, né? Celulose constituída ali apenas por glicose e glicose, a hemicelulose já tem algumas diferenças, né? Tem a forma, é um polímero formado não apenas por glicose, tem outras pentoses ali no meio, mas ambos são polissacarídeos, né? Polissacarídeos e podem ser aproveitados pelos ruminantes. Aí eu já comecei a aula lembrando, né? Falei lá atrás. E também por outros herbívoros, tá? Eu vou caminhando para falar de ruminantes, mas os cavalos, os coelhos também aproveitam de outra maneira, mas eles também aproveitam parte desses carboidratos. Quem não aproveita bem mesmo, quem não aproveita somos nós, humanos, por exemplo, os suínos, que não temos aquelas enzimas capazes, né, de aproveitar que os micro-organismos têm. Então, nós não aproveitamos a fibra para nós, para outros não ruminantes, tem mais uma característica não nutricional, mas uma característica ali de até contribuir para o fluxo no organismo, mas não de fornecer nutrientes. O princípio dessa técnica, vou mostrar para vocês como que se calcula, como se obtém essa estimativa em laboratório. Mais uma vez, né, nós não temos ainda, se essa disciplina tivesse ocorrido conforme o previsto lá em março de 2020, nós não teríamos como desenvolver essas práticas naquele momento. Então, eu trouxe aqui uma sequência de vídeos que uma colega me passou, muito didáticos, uma colega minha, Beatriz, e vai ajudar bastante para compreender.
E eu realmente espero que em algum momento de TCC, de acompanhar alguma pesquisa, vocês façam isso daqui até cansar, que é uma prática bem comum de análise de fibra em detergente neutro. O princípio é baseado em tudo aquilo que a gente comentou de parede celular e conteúdo, né? Então, a ideia da técnica é fazer essa separação da parede celular e do conteúdo celular, uma vez que a celulose, a hemicelulose e a lignina estão na parede celular. E aqueles são os constituintes da chamada fibra em detergente neutro, tá? E a pectina, como a gente falou, a pectina esquece. A pectina ela vai ser como um carboidrato solúvel. Na técnica, ela vai ser solubilizada juntamente com o conteúdo. Então, quando a gente fala em detergente neutro, por que neutro? Porque essa técnica utiliza essas soluções que vão ter ali o pH por volta de 7, tá? Então, é por isso que a técnica é denominada fibra em detergente neutro. Basicamente, o que ocorre é que uma amostra de determinado alimento, seja um concentrado, seja um volumoso, né, ela é exposta a uma solução de detergente neutro e, após ali um contato com aquela solução e uma extração, ocorre uma separação, entendendo aqui uma estrutura que permita filtrar. A gente vai ver diferentes maneiras de fazer essa análise de FDN. Mas entenda aqui como se fosse um cadinho filtrante. Sabe aquele cadinho que eu mostrei para análise de cinzas? Algum copo, alguma ideia de porosidade que permita separar. O que é solubilizado vai embora, como conteúdo celular, tudo que é solubilizado. Aí esse conteúdo celular vai tudo que é solubilizado, tanto carboidrato, quanto proteína, quanto gordura, tudo que é solúvel. E o que fica nessa peneira, né, entendendo? O que fica é a parede celular, tá? A parede celular. Aí, mais uma vez, quando a gente lembra da parede celular, que entendimento, que vai ser uma estimativa de celulose, hemicelulose e de lignina, já que a pectina vai ter um comportamento semelhante ao comportamento aqui do filtrado. Então, lembre-se daquela estrutura de parede celular. O conteúdo vai ser proteína, carboidrato solúvel, gordura, pectina, embora esteja na parede, e outros constituintes que vão ser solúveis nessa solução, e a parede também, eu simplifico dizendo que é celulose, hemicelulose e lignina, mas existem ali alguns minerais naquela parede que vão ser estimados junto com essa técnica, e alguma proteína que não passou também, alguma proteína da parede celular, alguma proteína que não é solubilizada na forma de conteúdo, tá? Então, é uma técnica para estimar esses três daqui, mas a gente percebe a formação ali de outros constituintes, e por causa disso, depois são feitas correções para essas outras porções. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre essa proteína, que ela é estimada ali junto com o FDN. Tanto porque existe proteína em tudo, né? Aí existe uma parte dessa proteína que está ali na parede celular e é estimada junto. E uma proteína que é danificada pelo calor. Aí, sobre essa proteína do calor, tem uma atenção quanto a um ponto. Alguém já ouviu falar nessa reação de Maillard? Ela não é utilizada apenas para a nutrição animal. Alguém já ouviu falar? Já, em algum comentário de alimentos? Já. Mesmo da engenharia de alimentos, da química. Ah, não, Fernanda. Assim não vale, não. Ouviu, mas não lembra. Não, tá certo. Vale sim. Érica também não. Eu não vi se alguém entrou ou saiu aqui, apareceu. Mas, gente, a reação de Maillard a reação de Maillard é uma reação que ocorre entre proteínas e carboidratos. Na verdade, entre algumas porções de aminoácidos livres e carboidratos, tá? Açúcares. Então, o que ocorre ali envolve uma condensação de açúcares, uma relação ali entre eles, entre açúcares com aminoácidos, com porções ali, a gente fala entre proteínas, na indisponibilidade de parte da proteína.
tá? Então, por isso que eu comentei ali atrás, quando a gente falou de FDN dos constituintes, né, que uma proteína que ali ocorre em situação de calor, dela ser indisponibilizada. Então, é a partir de reações como essas, uma reação de Maillard, o nome Maillard é da pessoa que começou, acho que é um francês que começou a entender essas reações em outras áreas, e tem um prejuízo ali, justamente na utilização da parte da proteína, da parte desses aminoácidos no nitrogênio. Então, havendo essa reação, ocorre a indisponibilidade de nitrogênio. A reação de Maillard, ela costuma ser confundida com a caramelização. Não é exatamente a mesma coisa, mas porque ela caracteriza ali uma alteração na cor do alimento, tá? Justamente dessa interação entre açúcares e aminoácidos. Então, quando a gente vê aí que ocorre uma indisponibilidade do nitrogênio, entendam que é algo que eu não estou conversando do ponto de vista positivo. Não é positivo, porque a gente tem ali uma disponibilidade do nitrogênio. Não é positivo. Todavia, esse aqui é um exemplo clássico de reação de Maillard, né? Às 9h30 da manhã, mas essa situação aí de um bife frito, não é a caramelização, mas de tostar, de alterar essa cor, dessa crosta queimadinha aqui, tão analisada pela engenharia de alimentos, na indústria de alimentos, que alterem o sabor do alimento, isso aqui é reação de Maillard, tá? Isso aqui ocorre em decorrência ali de uma interação entre açúcares e aminoácidos, tá? Então, altera a cor, mas o que a gente está falando nesse momento, pensando no alimento, não para a gente, mas para o animal, é que ocorre ali indisponibilidade do nitrogênio. Então, não é positivo o que a gente está comentando. Então, a interação entre carboidratos e aminoácidos, havendo ali indisponibilidade do nitrogênio. Por isso, quando eu falei aqui, eu falei, alguma proteína danificada pelo calor, tá? Então, entre essas, um fenômeno seria ali interação com o calor, com a presença de carboidratos e essa proteína ficar indisponível. Então, certo. Dito isso, vamos falar sobre a técnica, como que ela ocorre, né, com mais detalhes para a FDM, né? Vamos voltar, sair da carne, do bife, até porque está muito caro. Vamos voltar para falar mesmo falar mesmo do alimento para o animal. Então, a amostra ela é submetida a essa solução de detergente neutro para extração em aquecimento, tá? A temperatura não é a temperatura ambiente, né? A gente utiliza ali aquecimento também nessa técnica. Aí, detergente neutro, eu digo porque eu tento voltar no tempo e lembrar quando eu ouvi isso pela primeira vez na minha vida. Eu acho que quando eu ouvi, eu pensei detergente neutro, aquele P amarelo. Não é aquele P amarelo, não é um detergente neutro X. Aí eu acho que em algum momento, quando eu vi isso lá, sei lá, em 2007, 2008, eu acho que eu imaginei aquele detergente P. Não, é um detergente que é ali uma solução preparada em laboratório com vários reagentes, né? Entre eles, o mais conhecido é esse aqui, o lauril, sulfato láurico sódico. Não que o detergente que a gente utiliza na cozinha não tenha ali muita química por trás, muitos constituintes no meio, mas esse detergente que a gente utiliza é um detergente lá que a solução é preparada em laboratório contando ali com vários reagentes. Mas ele é transparente, por exemplo, a cor não é, a coloração dele é transparente mesmo. Então, utiliza ali alguns reagentes, utiliza a água destilada, né? Também é interessante nessa análise ter esse entendimento do pH neutro, né, a base dessa solução para solubilizar conteúdo celular e a gente quantificar apenas a porção ali da parede, da chamada FDM. Então, a gente utiliza esses elementos em pH neutro. E a amilase vocês lembram, né? A amilase aqui seria uma amilase
produzida para a gente usar em laboratório, sintética, mas é uma enzima. Da mesma maneira que a gente tem no organismo, a amilase, nessa técnica a gente utiliza também. Não em todos os alimentos, mas em alguns que são ricos em amido, por exemplo, você vai fazer análise de FDN de um farelo de milho, aí a gente costuma utilizar, dos concentrados em geral, a gente costuma utilizar a amilase para facilitar ali a separação de todo o amido que tem naquela amostra, porque o que a gente está quantificando na fibra em detergente neutro não é amido, a gente está quantificando os carboidratos mais relacionados à estrutura, fibrosos. O amido não é nesse caminho, né? Então, a gente está quantificando ali o que está na parede celular, inclusive a lignina. Então, existem diferentes maneiras. Quando eu até mostrei aquele primeiro, nasce no negócio no cadinho filtrante, mas aqui é uma que eu tenho mais contato, amanhã a gente comenta outra, mas aqui que eu sou mais familiarizada, que é utilizando esse equipamento aqui, que é de uma marca conhecida demais nessa análise, chamada Ancon. Então, esse equipamento é determinador de fibra da Ancon. A gente utiliza ele nessa análise. Nós, para permitir aquele filtro, do que é material de conteúdo de parede celular, nós utilizamos saquinhos constituídos por meio porosos, nesse caso aqui é TNT, um saquinho, um tecido não tecido, a gente conhece, né, TNT, uma TNT com a gramatura de 100, né, mais específico para usar nessa análise. E tanto dá para fazer a análise de FDN quanto a análise de FDA. Tá? Aqui eu coloquei 2 provetas, né? Uma solução de FDN e a solução de FDA. A gente vai focar em FDN. Mas dá para fazer as duas, aí eu vou ver com mais detalhes, vou mostrar aqui com mais detalhes como que a gente coloca as amostras dos alimentos com a interação com esses detergentes, né? Já que é o método utilizando detergentes nesse equipamento do Ancon. Vamos ver detalhadamente. Tá. Então, primeiro, eu acho que para eu passar aqui o vídeo, será que é porque é melhor não estar no modo de apresentação? Eu acho que é melhor. Não, deixa eu fazer uma coisa, pessoal. Não, agora vai dar certo. Vai dar show aqui. Então, como é que vai confeccionar os saquinhos de TNT? Olha, ela pode ser utilizada com os próprios saquinhos da Ancon, da própria marca que tem o equipamento. São padronizados, né, esses saquinhos, como o TNT, que é uma técnica que já validada, existem publicações, existe todo o embasamento para utilizar. Então, primeiro, aqui eu vou mostrar com o TNT e depois com o saquinho da Ancon, para vocês verem que são semelhantes. A ideia é a mesma. Ó, primeiro, a gente vai cortar, né, uma forma assim retangular, exatamente o tamanho que vai ficar ali o saquinho, né, após dobrado, tá? Então, essa máquina, que é uma seladora, ali é um aquecimento. Vocês já devem ter visto em alguma situação uma seladora dessas. Por exemplo, para selar algum saquinho plástico. Então, o TNT, ele também, né, tecido não tecido, ele tipo derrete ali e a gente consegue colar as 2 laterais do saquinho, tá? Então, aqui é um saquinho de TNT. O saquinho do Ancon é bem parecido, mas é bem caro esse saquinho. Por isso que existiu a adaptação para utilizar o NDT. Olha só a diferença. Então, no saquinho de Ancon, a gente faz a mesma coisa. Né? Faz a mesma coisa, ele já é selado ali na lateral, mas aí a gente já não precisaria selar a lateral dele, mas a gente sela posteriormente com a inclusão da amostra, tá? Naquele saquinho. Então, pensando que a gente vai utilizar diferentes amostras ali, é necessário, né, ter alguma identificação desses saquinhos, que pode ser feita com grafite, ou então com marcador permanente. A gente vai colocar ali nos 2 lados, do saquinho número 1, né? Aquilo ali vai ser a nossa base para anotar.
Como eu coloquei aqui do lado do roteiro, a gente vai ter mais esse trabalho para confeccionar esse momento inicial do saquinho do TNT, né, que é o quadradinho para fechar, para ficar no formato de colocar a amostra. A gente vai fazer, o do Gancon já está pronto, mas depois a gente vai ter que fazer para selar, né, para fechar com o alimento ali dentro, com a amostra que está sendo avaliada, pode ser a amostra de fezes também, não sei. Então, a gente vai ter aquele peso, lembrem dos cálculos de vocês, que a gente tem o tempo inteiro na análise de alimentos, a gente está trabalhando com taras. Taras. Nesse caso aqui, a tara é o saquinho. E olha, coisa que dá erro é isso. Tudo que você fizer, você vai ter que ter esse valor da tara. Porque às vezes você consegue, você consegue pesar a amostra inicial isoladamente, zera a balança e pesa. Mas depois do processo, você não consegue separar, então você tem que ter o peso da tara para descontar. Então, após ir lá identificar, é importante lavar esses saquinhos com a própria solução de FDN, a solução de detergente neutro, né, aquele detergente, secar e registrar o peso seco daqueles saquinhos. Então, a gente vai ter que ter esse peso seco. Então, aqui, a ideia, né, que é apresentando, levando para a estufa. Qual estufa? A estufa lá de 100 graus, 105. Acho que aqui dá até para ver o 105 aqui embaixo. Colocando ali na estufa, para depois termos o peso desse saquinho seco, o peso dele sem água, tá? É importante ter. Pois bem, então essa primeira etapa a gente está tendo o peso do saquinho. Para pesar esses saquinhos, o nosso companheiro, em várias análises, a gente vai utilizar ali um dessecador. Tudo que sai aquecido da estufa, é importante utilizar o dessecador. Por quê? Porque o dessecador ali tem sílica embaixo e evita que nesse momento do esfriar, que ele capte umidade do meio. Então, nós vamos levar ali para uma balança analítica para anotar o peso desse saquinho. Professora, Oi, desculpa interromper, pode mas falar. a senhora falou que a gente coloca o saquinho na estufa de 100 graus. Não tem perigo de queimar, não? Tem não. Tem não. Ele é um tecido não tecido, né? Por mais que ali, é que aquela seladora que eu mostrei selando o saquinho, realmente não sei qual é a temperatura daquela seladora. Mas ele não é plástico também. Ele não é plástico. Então, a seladora derrete ali e tudo, mas na estufa não acontece nada. Nada, nada, nada. Garanto. O comportamento ali é como se ele fosse um tecido. Ele sai como se fosse um tecido. Não acontece de queimar, não, Fernanda. Então, trazendo aqui da estufa, né? Aquele saquinho, vamos pesar. Deixa eu fazer Oh, meu Deus, eu estou umas paradas aqui nesses vídeos e eles ficam... fazer um comentário para vocês. Esses vídeos são da minha amiga, de Beatriz. Em algumas análises, eu estou pensando, minha cabeça gira aqui, tomara que vocês acompanhem minhas... nas críticas que têm acontecido nessa campanha de vacinação, a usar ou não luva. Em algumas análises, né, o ideal, né, a gente pensa usar sempre, mas aqui vocês vão ver análises em que o pessoal usa luva, mas tem muitas análises que o pessoal não utiliza, por exemplo, a gente está fazendo análise de asa. Você vai ver muita gente fazendo e não utiliza luva assim, porque não é uma análise que a gente está avaliando ali uma coisa microscópica. A base principal dessas análises é gravimétrica, né? É a gente pesar. Então, não critiquem quando vocês verem que algumas análises o pessoal usa luvas, outras vocês vão ver que o pessoal não usa, tá? Não é ali avaliando do ponto de vista microbiológico a coisa, entendeu? Então, eu queria só comentar isso, que às vezes, né, fica, porque em determinada análise usa luva, em outra não. Enfim, aqui, pesando esse saquinho, o peso seco do saquinho e anotando, né? A gente vai ter que ter esse peso para registrar como uma nossa tara dessa análise. Então, a gente vai pesar esses saquinhos, nesse caso aqui, o saquinho de TNT. Podia pesar ali também o saquinho do Ancon e vai anotando. Percebam, né, essa balança, aquela ideia lá de antes, a balança a gente sempre vai ter
que trabalhar com ela nivelada, tomar cuidado para ligar antes, tá? Ter 30 minutos antes para estabilizar. Aí aqui, a Bia está colocando a amostra. Você vai pesar uma quantidade de amostra, que depende ali da superfície do saquinho, mas no geral, o que a gente costuma com aquele padrão de saquinho do tamanho que eu mostrei para vocês, pesar por volta de 0,5, de meio grama de amostra. Então, a gente vai pesar essa amostra, anotar, que vai ser ali 0,5004, por exemplo. Então, a gente vai pesar a amostra e transferir essa amostra para o saquinho. Tá? Após transferir essa amostra para o saquinho vai estar como? Aberto, né? Vai estar aberto. Então, aí é onde a gente volta lá para a seladora. Seja com o saquinho assim de TNT ou com o saquinho do Ancon. A gente vai ter que voltar lá para a seladora. Então, na seladora, da mesma maneira quando a gente mostrou ali confeccionando o saquinho, ela vai fechar, né? Vai fechar aquele saquinho. Perceba aqui, ó, dá para ver o contexto, né, da amostra que está sendo avaliada. Tá? Então, vedor. Vejam que o TNT, a ideia é a mesma. TNT, do saquinho da própria Ancon, tem ali uma porosidade. Por quê? O que é que está acontecendo ali? Essa amostra de alimento, ela vai ser submetida a uma solução de detergente neutro. Então, em contato com aquela solução, o que for solúvel, solubilizou, vai sair do saquinho. E o que não for, vai ficar dentro e vai ser quantificado como a fibra em detergente neutro. Então, aqui, vamos levar lá para aquele equipamento, que é esse daqui, o Ancon, né, o determinador de fibras da Ancon. Então, pessoal, esses detalhes aqui todos apenas para a gente entender a técnica, mas isso a gente não faz de cabeça, a gente vai sempre acompanhar o roteiro quando está fazendo em laboratório, a gente vai ter que ficar de olho também, né, quanto a isso. Quando for colocar no equipamento, a gente vai adicionar a solução que está sendo utilizada. Então, peraí, eu acho que esse vídeo aqui primeiro, vamos colocar primeiro aqui, ó, observem, tenham atenção a esse vídeo aqui, ó, essa proveta grandona, tá? Então, ali, naquele local, a gente vai adicionar a solução de FDN em contato com essas amostras, né? Em contato com esse saquinho. Tá. O que é que esse equipamento faz? Esse equipamento vai agitar e vai aquecer essa solução para que ocorra essa extração daquela solução de detergente neutro com a amostra. Então, a gente vai adicionar por volta ali de 2 litros, né, 2.000 ml da solução, porque é uma quantidade proporcional à quantidade de saquinhos que a gente está colocando ali no equipamento. Se forem menos, se a gente estiver colocando só 10 saquinhos, não precisa usar 2 litros, vai usar 1 litro e assim, proporcional ao saquinho. Vai ligar esse equipamento, que tem um aquecedor, um agitador, e submeter à fervura. Então, ali, nós vamos fazer essa análise utilizando 100 graus. Mas uma vez aqui, Fernanda, que havia comentado, aqui a gente trabalha a 100 graus. Aquele saquinho, ele não derrete. Então, é um material de TNT, né, tecido não tecido, que também, tranquilamente, é submetido a essa temperatura. Não tem problema, desde aqui, do Ancon. Aí, essa extração do contato daquela amostra, imagina ali uma amostra de algum capim, de uma amostra de um feno, ele ocorre ali durante 1 hora, agitando aquela amostra em contato com aquela solução, e posteriormente a gente vai abrir, retirar aquela solução e lavar com água destilada, como se tivesse realmente ali o detergente solubilizou, que conseguia solubilizar, que a gente entende como conteúdo celular e pectina, e a gente vai lavar aquela amostra. Então, ele tem esses 2 botões. Eu sempre trabalhei nesse equipamento para FDN. Um ali é para aquecer, o vermelho, e o azulzinho para agitar.
Aí, após essa análise, o que vamos fazer? Nós temos ali, deixa eu ver se... Tá. Então, após esse período ali com contato com a solução, a gente vai desligar esse equipamento e vai escorrer essa solução e vai adicionar água destilada, né? Também ali aquecida, para enxaguar esses saquinhos após esse contato com o detergente neutro. Então, ali tem um período para fazer isso, tá? E a gente vai removendo essas bolsas. Aí, uma prática também que é colocada nessa técnica para melhorar a acurácia é a de colocar esse saquinho na acetona, porque existe ali também uma contaminaçãozinha de lipídios, de algumas ceras. Então, nós colocamos um pouquinho esse saco após o procedimento com acetona, para extrair também ali algo que não represente a FDN. Então, após esse período de lavagem com a solução de detergente neutro, né, nós lavamos com acetona, uma quantidade ali para cobrir esses saquinhos e deixamos por alguns minutos. Então, aqui, coloquei, acho que aqui a Bia colocou os saquinhos em um becker, né, e a acetona ali só para cobrir, tá? E retirar, né, de repente, alguma cera, alguma gordura ali que venha a interferir, para deixar mais acurado. Aí, pessoal, da mesma maneira que a gente conversou sobre o extratetéreo, que a gente trabalha ali com o éter, né? Nós precisamos ter o peso seco desse saquinho, mas não podemos levar esse saquinho cheio de acetona para a estufa. Não podemos. Da mesma maneira que não podemos levar lá no extratetéreo, aquele reboiler, aquele copinho cheio de éter para a estufa. Então, ali, esperar um pouquinho, isso aí volatiliza um pouco, para depois levar para a estufa. Porque na estufa nós vamos retirar a água dessa amostra para ter o peso real ali, o peso da FDN, sem água também. Tá? Então, ali, após esse período ali submetido a um pouquinho de acetona, nós vamos colocar, usamos muito também como recipiente, essas bandejinhas, né, aquelas bandejinhas de marmita para secar. Após levar esses saquinhos ali, várias dessas análises a gente faz ali, terminou a tarde, e no dia seguinte volta e pesa, né? Então, após passar ali um período na estufa de algumas horas, normalmente eu deixaria aí na manhã seguinte, você retira, utiliza mais uma vez o dessecador, para pesar esse saco mais resíduo já ali sem a água, né? Sem a água, sem a umidade. Então, após todo esse período, nós vamos pesar. Pensem, vamos pegar o que é importante dessa técnica. Eu tenho um peso da amostra, que é o alimento completo, se minha amostragem foi bem feita como deveria ser, e nesse momento eu tenho um peso apenas da fibra em detergente neutro. Então, como é uma análise gravimétrica, uma análise baseada em pesos, medidas, né, dessa diferença, o que eu tenho ali é o percentual disso que restou após a análise lá no ANCOM, qual a proporção que eu tenho disso em relação ao alimento. Aí eu vou ter um percentual da minha FDN, né? Descontando devidamente as taras, porque o saquinho está ali para viabilizar a técnica, mas eu tenho que ter aquele cuidado de descontar os saquinhos, né? Eles não podem entrar na conta. Então, essa é a base principal dessa análise. Aí depois a gente vai conversando ainda sobre outras adaptações. Então, só para deixar um exemplo de como acontece, bem semelhante ao que a gente viu nas outras técnicas. O que a gente tem de uma determinada análise, né? A gente vai ter um peso inicial do saquinho da tara e vai pesar uma amostra. Ali a gente consegue pesar a amostra de asa, né? Aquela amostra que está no potinho em laboratório. A gente vai lá e pesa meio grama. Aqui não é fácil ficar 0,5000. Então, fica ali 50,12, 50,50, alguma coisa assim. Então, a gente vai ter o peso da amostra. A asa é a amostra lá que trabalhamos no laboratório. E, posteriormente, nós vamos ter
O peso, então, ó, a gente registrou esse peso da amostra, né? E, após análise, registrou o peso do saquinho mais o resíduo. Quem é esse resíduo? A FDN, a fibra indetergente neutra. Então, quando eu tenho esse peso aqui, eu vou descontar o peso do saquinho e vou ter o que tem ali de resíduo, o que é efetivamente resíduo. Essa é a primeira parte do cálculo que eu tenho que fazer. Então, o meu peso do resíduo é o 0,73. Deixa eu pôr até aqui para conferir pertinho. 0,7386 menos o peso do saco, né? Menos 0,6317. Aí eu tenho aqui 0,1069, é o peso do resíduo. Quem vai ser o meu percentual de FDN? É quanto isso representa na minha amostra. Se quiser olhar com a equação, vai ser isso aqui, né? Ou por uma regra de 3. É o peso do resíduo dividido pelo peso da asa vezes 100. Então, 0,1069 dividido por 0,5012. Esse vai ser o meu cálculo para encontrar o percentual de FDN dessa amostra. Aqui ainda a amostra CKA. Então, o percentual dessa determinada amostra aqui de sobras é 21,33, quando eu divido 0,1069 por 0,5012. Tá? Exato. Aí, para calcular essa quantidade de fibra em detergente neutro corrigida para a matéria seca, nós também utilizamos aquele fator, que é um percentual de ASE, que é feito no começo de qualquer análise em laboratório. Aí, aquele percentual de ASE, eu até forneci aqui nesse quadro também, né? Ele é adquirido naquela análise, numa análise de que utilizamos ali a estufa de 90 graus inicialmente. Então, de 100 graus, 105 graus. Então, ao dividirmos o percentual de FDN pelo percentual de ASE, nós vamos encontrar o percentual de FDN na matéria seca. Aí, mais uma vez, eu pergunto, porque para mim isso tem que estar muito claro. Se eu tenho 21,33% de FDN na asa, na matéria seca, esse valor tem que ser menor ou maior? Quando a gente retira a água, ele tem que ser maior, porque a partir do momento que eu retiro a água, tudo que está naquele alimento fica mais concentrado. Exatamente. Então, 21,33, quando eu faço essa correção ali, aumentou 2,60, né? Quando eu divido 21,33 por 94,34, eu faço aquela minha correção. Na verdade, 22,61, né? 61, que é 69. Você por colocar mais casinha. Então, aqui eu tenho a minha FDN corrigida para a matéria seca. Pois, pessoal, então é isso. Eu acho que é bom parar por aqui, aí amanhã a gente avança mais. A ideia era principalmente de ver essa primeira parte do sistema de detergentes. Foi um avanço muito grande esse avanço da técnica que Van Soest desenvolveu, né, com sua equipe, porque a gente consegue quantificar, não é caro, não é análise laboratorial cara, então a gente consegue quantificar ali a fibra em detergente neutro com mais segurança, porque lembrem-se, né, que a fibra bruta tinha um problema ali de solubilização da lignina, tinha um problema também com a hemicelulose. Então, aqui é uma análise mais fiel às constituintes da FDN, né, que são 3, que são celulose, hemicelulose e lignina. Então, é essa representação que a gente tem daquele resíduo. O que sobra naquele saquinho, depois de solubilizar tudo o que não é o que consegue se solubilizar diante de uma solução de detergente neutro, o que sobra são esses 3 constituintes. E um pouco de uma proteína, um pouco de minerais, que depois a gente faz uns ajustes para corrigir, para ficar mais afiadinho ainda. Mas, no geral, isso é o principal que vocês precisam saber sobre a FDN hoje. Viram esse roteiro utilizando o método do Ancon. É o único método? Não. Não é, mas é um método bastante utilizado, prático. Amanhã a gente vai ver FDA. FDA
dá para fazer utilizando esse mesmo equipamento, né, do Ancon. Mas aí eu vou mostrar utilizando outra técnica para vocês se familiarizarem um pouco com outra técnica também. Então, a gente continua, fala de FDA e fala um pouco mais também da lignina e dessas correções que existem, né, para essa proteína que está ali, para os minerais que estão ali na amostra também. Então, a gente vê com cuidado. Deixa eu ver aqui. Pois, não quero manter, não. Então, no mais é isso. Me fala se vocês têm algum comentário. Ficou confuso? Ficou claro? Ficaram com alguma dúvida? Aí amanhã a gente já fala de FDA. O principal que vocês precisam saber nesse momento é isso. Mas é uma análise muito importante dentro da área da nutrição, com certeza. Tá? Então, Professora, pode falar, Fernanda. é a Érica. Pode falar, Érica. Essas análises todas, ela é feita em um laboratório só? A fibra bruta, FDN, gordura bruta, é tudo em um laboratório só? O ideal é que sim, Érica. Em universidades, né, a gente faz tudo em um laboratório só. E também nesse local, por exemplo, que às vezes, quando mandam para fazer análise, também é tudo em um laboratório só. Por quê? Porque até você perceba aqui, a gente ainda vai ter aquele ponto. Lembra que que a gente, eu falei para vocês que o extrativo não nitrogenado é determinado por diferença? Lembra? Aqui, os carboidratos... Pois, aqui os carboidratos não fibrosos são determinados por diferença também. Então, considerando isso, acaba que, eu só imagino assim, o laboratório ele analisa tudo e consegue também estimar essa porção que vem por diferença. Mas assim, qualquer laboratório básico de nutrição tem que fazer isso tudo. Matéria seca, cinzas, aqui a gente vai fazer isso tudo. Aqui. A gente vai fazer tudo. Aqui a gente vai fazer matéria seca, cinzas, extrato etéreo, proteína bruta, FDN, né? A gente vai fazer. Faltou alguma coisa? Não. Aqui a gente vai fazer tudo. O ideal é fazer tudo mesmo. E ter toda aquela etapa também de processamento inicial, né? O que nem todo laboratório tem... Deixa eu desligar aqui só um pouquinho para ver se não... fica travando a minha imagem. Mas o que nem todo laboratório tem são outras análises, né, mais específicas. Por exemplo, tem uma análise, hoje em dia eu acho super importante fracionar todas as porções da proteína, fracionar várias porções dos carboidratos, e isso aí não é todo laboratório que faz, não. Mas quando eu comentei com vocês sobre o sistema de Wendt, isso aí é o beabá de qualquer laboratório, o de Wendt. Essas técnicas aí é beabá mesmo. Qualquer laboratório tem que fazer tudo isso. Nessa disciplina o que vocês veem é a base mesmo. Então, outras mais específicas, por exemplo, eu quero determinar o teor de ômega 3 de não sei o que, aí já não é todo laboratório que vai ter, né? Não é todo. Mas é por aí. Alguma pergunta, Jéssica? Tudo bom? Hoje, Esté, não... Eu vi alguém entrando ou foi saindo? Não foi Esté, não? Eu não vi se foi. Tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Foi a Luana. Foi Luana que saiu? Foi a Luana que saiu. Beleza. Pois, Fernanda, tem mais algum comentário, alguma pergunta? Obrigada a vocês por terem ficado até o final. Por hora não, professora. Não? Acho que as que tinha eu perguntei na hora da aula. Perguntou durante? Tá ótimo. Agradeço demais, é muito bom vocês participarem, me interrompam, deem espaço, isso é importante para mim. Mas, no geral, a ideia é essa mesmo, eu estou passando o principal, assim, eu não sei, eu estou feliz vendo as atividades de vocês estão respondendo bem e aprendendo o principal dessa disciplina. Tem que ter essa noção dos constituintes principais mesmo. E tem tempo depois para vocês praticarem e irem consolidando mais esses conceitos dentro das duas nutrições, né, dentro das culturas. Eu fico preocupada sem saber como que vai ser essa pandemia aí, mas que, com fé em Deus, pelo menos
que logo, né, que melhore, porque as culturas vocês entram quando, hein? Eu acho que é ano que é no sexto, não, é no sétimo semestre que começa a entrar nas culturas, né? A cultura é a hora de meter a Professora, mão eu na acho que massa. no sexto já tem avicultura, não tem não? Não é no sétimo, não. Ah, Porque eu sei vocês que têm no a próximo semestre é, já tem nutrição de não ruminantes, né? pronto, No... pois é. Aí acho que no sexto acho que tem avicultura. Não, Eu verdade, acho, né? Fernanda, verdade. A avicultura é depois de nutrição de não ruminantes. Isso é o importante, sabe? Porque, ó, se vocês conseguirem fazer as duas nutrições, o curso está aberto para vocês, né? Vocês conseguem fazer qualquer cultura com as duas nutrições. Vocês abrem para qualquer cultura, abrem para as optativas. E é isso que eu acho, pelo menos é a minha visão, assim. Se vocês adiantarem agora, se vocês conseguem matar as duas culturas, né? Vocês conseguem fazer muita coisa. Aproveitar, por exemplo, equidocultura. Equidocultura minha, desde a introdução à zootecnia, eu falo isso. Foi o maior erro da gente, foi deixar a equidocultura como disciplina optativa. Não pode ser, vocês têm que fazer equidocultura. Então, adiantar a vida para fazerem todas elas. Isso é bom. É importante. Ontem, na reunião do Bovieto, estava o professor Lucas comentando. O professor Lucas acha que a gente não volta nesse ano. Eu ainda tenho resistência, né? Eu quero muito que a gente volte. Deus me livre, eu espero que isso não aconteça. Eu não estou mais assistindo direito televisão, mas vou desligar aqui a gravação. Também não Mas, assisto, não. pois é, desligar aqui, gente.